Boa noite a todos os amigos, a todos os irmãos da fraternidade, a todos os irmãos que nos acompanham mais esta quarta-feira virtual, não é? Nesse momento de reflexão e de estudo, em que nós aqui da FLF, diretamente daqui da nossa casa tão querida, nós procuramos cumprir da melhor forma a nossa missão de educação espiritual para uma vida melhor, à luz da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, não é? Então, vamos lá, para mais momentos em que nós voltamos para dentro de nós mesmos e procuramos melhorar um pouquinho, com vistas de darmos mais alguns passos na nossa reforma pessoal e tornarmos a nossa vida um pouco mais feliz. Vamos hoje falar de lei do trabalho e seus benefícios. A lei divina, ou lei natural, ou lei de Deus, foi criada por Deus. Ela é única. Ela é única, ela é a única e verdadeira para a felicidade dos homens. Quem é ela? O que ela faz? Ela indica o que se deve ou não se deve fazer. E nós todos só somos infelizes quando nós viramos as costas para ela, ou quando nós a negamos. Todos nós já nascemos com ela, na nossa consciência. Aí nós podemos nos perguntar, mas como? O que é isso? O problema é que nós, homens, pela nossa inferioridade moral, nós não a compreendemos muito bem. Não compreendemos mesmo. Então, há muito tempo atrás, Deus tomou uma atitude e, através de Moisés, ele veio e dividiu essa lei em 10 partes e então entregou a Moisés, que então se encarregou de procurar ensinar aos homens e organizar um pouco aquelas mentes meio toscas, meio teimosas. Então ele vem, então o ser humano vem há tanto tempo, já com tantas leis, com tantas regras, procurando melhorar. E tem melhorado bastante. Há pouco de 160 anos, Allan Kardec, na terceira revelação, reorganizou o que nós chamamos de lei moral, leis divinas, lei divina, lei natural, lei de Deus, e também repartiu em 10 leis, para tornar mais fácil a nossa compreensão. É um estudo adorável, um estudo lindíssimo, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Lá nós vamos encontrar a lei de adoração, a lei do trabalho, de reprodução, de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, de igualdade, de liberdade. E a última delas, que engloba todas elas, que resume todas, a lei de justiça, amor e caridade. Essa divisão de leis, vale o estudo, vale a leitura, vale a reflexão de todos nós. Livro dos Espíritos, terceira parte. Por quê? Porque ela clareia o nosso papel no mundo, nos dá um rumo, nos dá segurança para a caminhada. Realmente é uma leitura muito indicada e de muito consolo para muitas dúvidas que a gente tem. Então, e hoje nós vamos estudar uma delas, nós vamos conversar sobre uma delas, a lei do trabalho e seus benefícios. Mas nós não vamos entrar em detalhes de conflitos, de trabalhismos, de nada, porque nós não estamos precisando disso hoje. Nós vivemos uma época muito difícil, não só no Brasil, no mundo inteiro, em relação ao trabalho. Nós vivemos uma época complicada e nós já lidamos com isso bastante, nós temos muito debate a respeito do trabalho, na sua parte técnica, legislação, não é isso que nós vamos mexer.
Nós vamos valorizar e procurar compreender um outro lado do trabalho que é muito importante para todos nós. A luz da doutrina espírita, a luz moral. E isso é muito importante hoje para nós. Nós precisamos disso. Porque se a lei divina, ou lei natural, é a verdadeira lei para a nossa felicidade, e a lei do trabalho é uma das repartições, é uma das leis que fazem parte dessa lei divina, então ela também é uma das leis da felicidade. Então hoje nós vamos falar da felicidade. E é isso. Então vamos pensar numa coisa muito boa a se falar. E vamos tirar da nossa frente essa ideia de que trabalho é uma coisa ruim. Não é, nunca foi. O ser humano tomou o trabalho como uma punição, como uma coisa de castigo, como uma coisa realmente de uma pena que você tem que pagar. Não, não é isso. Trabalho é uma oportunidade de redenção, de crescimento, realmente de evolução moral, de evolução intelectual. É uma coisa maravilhosa, um presente divino. E hoje nós vamos conversar sobre isso e vamos tentar clarear isso na nossa cabeça para compreender melhor realmente um aspecto muito importante dessa lei divina. Então vamos em frente. O que é esse trabalho? Não é? Essa lei. Trabalho. Trabalho é uma lei natural, uma lei da natureza. E como tudo na natureza, ela está em permanente movimento e, por isso, ela constitui uma necessidade permanente. A necessidade do trabalho seria uma lei da natureza? É uma lei da natureza e nós já vamos ver em seguida. A civilização que nós conseguimos alcançar através do nosso esforço, o ser humano conseguiu isso. A civilização onde nós vivemos, na Terra, obriga o homem a trabalhar mais, cada vez mais. Por quê? Porque aumenta as nossas necessidades e os nossos prazeres também. Quanto mais nós trabalhamos pelo quê? Para a melhoria das nossas condições. Nós vamos melhorando tudo o que fazemos. O ser humano tem dentro dele uma insatisfação permanente. Nada está bom, não é? Então, se hoje essa mesinha está aqui, daqui a pouco eu vou inventar que isso aqui machuca. Então, eu vou mandar fazer mais arredondado. Aí vai ficar tão interessante isso arredondado, aí eu vou inventar mais alguma coisa. E assim, o ser humano está sempre evoluindo e aperfeiçoando tudo o que ele tem, tudo o que ele faz, tudo o que ele cria. E assim, nesses últimos, talvez 180 anos, o ser humano da carroça, ele tem um foguete que ele vai visitar um outro planeta. Isso é o pensamento do ser humano. Isso é o trabalho do ser humano. É uma coisa maravilhosa. Isso é punição? Não, isso é oportunidade. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, essa necessidade de buscar sempre o melhor está sempre mexendo conosco. Então, o trabalho é uma lei da natureza, da qual nós não podemos fugir. Se tentamos, nós nos prejudicamos, pois é por meio do trabalho que todos os homens desenvolvem a sua inteligência e aperfeiçoam as suas faculdades físicas e espirituais. E dá para entender isso, dá para entender que isso é uma coisa totalmente normal para todos nós. Não dá para fugir disso. O trabalho te exercita o tempo inteiro. Quanto mais tu repete, às vezes, o mesmo trabalho, mais esse trabalho vai ficando perfeito. E, às vezes, vai ficando mais fácil, vai ficando cada vez melhor, mais bonito, mais funcional, vai buscando cada vez mais detalhes que vai tornando esse trabalho muito mais importante, melhor, o tempo todo. E trabalho é tão natural e tão importante que Jesus um dia foi criticado e estava sendo perseguido até na cidade dele pelos judeus, quando ele num sábado
estava pela praça pública atendendo as pessoas que o procuravam e procedeu algumas curas, não é? Atendendo aquelas pessoas miseráveis lá que o buscavam. E os judeus eram muito rigorosos em relação ao sábado, que eles guardavam, segundo eles, para dedicar a Deus, né? Então, eles proibiam qualquer tipo de trabalho aos sábados. Eles guardavam mesmo o dia inteiro só para dedicarem a Deus. E Jesus era judeu, ia à sinagoga também lá para fazer as rezas, mas ele não respeitava essa coisa de trabalho. Se alguém chegava para ele e pedia alguma coisa, se era da possibilidade dele, ele fazia. Ele não ia deixar de cumprir com uma caridade, uma necessidade de atender a necessidade de alguém, se ele podia, porque era sábado. Então, ele era por isso muito criticado, não é? Então, ele tem uma fala que diz assim, que foi registrada por João, que diz: meu pai trabalha até agora. Deus, meu pai trabalha e eu trabalho também. Jesus atendia e curava em qualquer dia. Por quê? Porque a dor, as necessidades e a fome não tem dia. E ele sabia, ele compreendia isso. Compreendia a dor do outro. Então, ele fazia o que ele tinha que fazer, independente do dia e da hora. Allan Kardec, no estudo que fez sobre essas leis, ele perguntou ao Espírito de Verdade por que o trabalho é imposto ao homem assim. E o Espírito respondeu a ele, o Espírito de Verdade, que o trabalho é uma consequência da nossa natureza corpórea, da nossa natureza física, material. O trabalho é uma expiação também. E, ao mesmo tempo, um meio de nos aperfeiçoar a inteligência. O trabalho nos é apresentado como um meio de elevação moral, elevação espiritual. E como uma expiação também. Porque nós viemos de muitas encarnações. Nosso espírito é muito antigo, não é? E nós temos necessidade também de resgatar abusos da força, não é? De violência, de situações de ociosidade, onde nós cometemos talvez muito abuso, muitos crimes, né? Nessa sucessão de existências pelas quais nós passamos e evoluímos. Então, o trabalho sempre vai resgatar tudo isso que ficou para trás. Então, as dificuldades que nós temos, que nós passamos, fazem parte da nossa história e da nossa aprendizagem, da nossa evolução em todos os níveis, que fazem parte da nossa natureza material. Tanto é que, no Evangelho segundo o Espiritismo, isso é reforçado. E Kardec diz que se Deus tivesse obrigado o homem ao trabalho físico, não tivesse desobrigado o homem do trabalho físico, os membros teriam ficado atrofiados. E aí a nossa forma física teria ficado muito estranha, não é? Diferente do que nós temos hoje. E se não tivesse nos obrigado também ao trabalho da inteligência, nessa busca pelo melhor, não é? Nós teríamos nos resumido ao quê? A nossa condição de animal, instintivo. Percebam que hoje, nossa condição já nem é mais fazer parte na classificação biológica, nós nem fazemos mais parte do mundo, do reino animal. O ser humano hoje é um outro reino hominal, não é? E reino hominal, nós fazemos parte de outra categoria já, não é? Por causa da nossa inteligência hiperdesenvolvida. Então, vejam, para o Espiritismo, nós já estamos caminhando, pessoal, para outro setor. Nosso desenvolvimento, nossa evolução está nos levando para o ser espiritual. Com a nossa evolução, nós vamos cada vez menos necessitando de tanta carga física. Aos poucos, nós vamos nos depurando e precisando cada vez menos de corpo físico. Claro, nós ainda temos muito pela frente, mas a ideia é essa. Mas vejam, muito bem, continuando.
se nós não tivéssemos, se Deus não tivesse colocado o trabalho como uma exigência para a nossa inteligência, nós ainda estaríamos no mundo, assim, nessa condição de instinto, né? Puramente instintiva. E é por isso que fez o trabalho uma necessidade e disse, Jesus disse, está no Evangelho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, ajuda-te e o céu te ajudará. E diz assim, buscai e achareis, trabalhai e produzireis. Deste modo, sereis filho de vossas obras, tereis o mérito da sua realização e sereis recompensado segundo o que fizerdes. Em outras palavras, a cada um segundo as suas obras. Vejam, é uma leitura belíssima e de reflexões que nos dão muitas horas de um bom papo com a família, com os amigos. Lá na pergunta 675, que é anterior a essas outras, mas eu deixei de propósito para esse momento, Kardec pergunta assim, só devemos entender o trabalho, por trabalho, essas ocupações materiais? É braçal, né? Essa coisa de ir lá a execução? Aí o Espírito responde, não. O Espírito também trabalha, como o corpo. Aí ele fala essa frase fantástica, toda ocupação útil é trabalho. Mas o que seria ocupação útil? Ocupação útil é aquela que tem utilidade para todos nós, não só para um, não só para mim agora. Ocupação útil é aquela que dá frutos para todos, para a sociedade inteira, para o mundo, que constrói para melhorar o mundo, nem que seja só para a minha rua, para favorecer a nossa rua, nosso bairro, nossa cidade. Pense, um grão de areia não faz a praia, mas é um grãozinho que junto com todos os grãozinhos faz a praia. Então vejam, o grão é importante. Então um ato de bem, de bom, para que seja bom para todos, vai fazer o bem para o mundo. E é assim que nós devemos pensar. Nós podemos considerar como trabalho qualquer tipo de atividade. A remunerada, aquela que a gente trabalha para conquistar o pão de cada dia, a nossa segurança, não é? A voluntária, os serviços destinados ao nosso bem-estar em casa. Vou fazer um adendo para valorizar o trabalho da dona de casa. Não importa aqui qual a natureza do trabalho. Ele será uma atividade da nossa responsabilidade, da responsabilidade de cada um. E sendo o trabalho, este estará nos oferecendo a oportunidade de desenvolver a nossa inteligência, vou falar de novo, a nossa inteligência, a nossa criatividade. E quando recebemos por ele, quando a gente recebe por ele, ele nos dá o sustento como prêmio. Mas é importante percebermos uma coisa, que não estamos falando apenas materialmente. Nós estamos também nos desenvolvendo emocionalmente e espiritualmente. Porque, meus irmãos, o trabalho com as pessoas, porque sempre tem pessoas envolvidas, nos força a nos relacionar, conviver, e aí nós vamos desenvolvendo virtudes, as virtudes da caridade, que são aquelas que nos obrigam a ter paciência, a ter tolerância, a perdoar o tempo todo. Não é assim o dia a dia? A ter aquela benevolência, às vezes com aquelas pessoas difíceis, teimosas, ignorantes, que às vezes sabem muito mais do que a gente. Aí a gente tem que tolerar, né, e quebrar o nosso orgulho. Aprender a amar aqueles que a gente mal conhece, aprender a se perdoar por um monte de falhas que a gente faz, aprender a perdoar o outro o tempo inteiro, para a coisa fluir, porque senão as coisas não acontecem, não é? Ter vontade, desenvolver em nós a vontade de continuar o trabalho.
E assim, esse exercício permanente também desenvolve muito a nossa criatividade. E assim a nossa inteligência vai. E a vontade de estudar, talvez, de aprender uma coisa nova. E assim, sempre a nossa vontade, a nossa satisfação, ela vai crescendo, a insatisfação também, porque aí, não, mas isso aqui não está bom. E aí tu vai sempre buscando algo melhor. E assim, é uma roda que não para. E a cabeça não para. Esse é o prêmio. Esse é o segredo. E assim, a ocupação, que talvez fosse uma coisa muito simples, vira para a pessoa que a exerce uma coisa maravilhosa. Um trabalho que traz para aquela pessoa um grande remédio para muitas coisas. Não só, talvez, o sustento dela quando ela precisa. Mas, às vezes, muitas pessoas que não precisam trabalhar pelo dinheiro, ou que trabalham até para ajudar alguém, mas trazem para essa pessoa o remédio para a vida dela, que talvez estivesse sem sentido. Trabalhar dessa forma, meus amigos, dá sentido à vida. Dá muito sentido à vida. E quando a gente pensa nisso, nós vamos chegar na verdadeira razão, no verdadeiro sentido do trabalho. E aí eu pergunto para vocês, será que nós estamos trabalhando com verdadeiro sentido? Utilidade? Será que nosso trabalho tem sentido para a vida? Será que nosso trabalho tem utilidade para todos? Ou será que só tem utilidade para mim? Será que eu vou deixar pela vida um legado com o meu trabalho? Vamos pensar nisso. Vamos pensar. Será? Como será que está a minha consciência em relação ao meu trabalho? Seja ele qual for. Será que ele tem essa utilidade que me dá esse prêmio da satisfação e da alegria, fora o sustento? Então, vou fazer as perguntas. Vamos lá. Estamos sendo úteis às pessoas com o nosso trabalho? O meu trabalho é útil para o mundo, para a sociedade, mesmo que seja pequenininho. Ele é útil, ele torna o mundo melhor? Estamos desenvolvendo em nós todos, em mim, eu estou desenvolvendo o senso de utilidade em relação ao meu trabalho? Eu tenho essa consciência? Se eu não tenho, eu vou dar dica para vocês. Quando a gente vai realizar um trabalho, ou a gente vai começar um trabalho novo, ou em relação ao trabalho que eu faço hoje, eu devo me perguntar assim, todos vocês se perguntem, o trabalho que eu faço, eu realizo como? Com a mente? Eu consigo agregar nesse meu trabalho minha mente, o meu coração e as minhas mãos. As três coisas. Se eu conseguir no meu trabalho juntar a minha inteligência, a minha cabeça, o meu pensamento, as minhas emoções e as minhas mãos, minha força, a minha atitude, a execução, aí sim, eu vou dar sentido para o meu trabalho e para a minha vida. Porque o trabalho, tudo que eu faço é vida. Vida é movimento, vida é felicidade. Poder viver e participar da vida é felicidade. Não é felicidade ficar tirado num lugar sem nada, sem fazer nada. Não é para ninguém. Servir é toda a essência da nossa vida. Ajudar o outro, dividir com o outro. O tempo, o que se pode. Vamos pensar nisso. Vamos tomar consciência do nosso trabalho. Mente, coração e mãos. Será que eu consigo agregar isso no meu trabalho? É uma boa reflexão. Kardec, pensando no trabalho também, pensou no limite. O repouso. Então ele perguntou, o repouso sendo uma necessidade após o trabalho, não é também uma lei natural? E o espírito respondeu, sem dúvida, o repouso repara as forças do corpo e é também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência.
para que se eleve acima da matéria. Pense, meus irmãos. No repouso, nós não só descansamos o nosso corpo, que tem um limite para suportar as cargas que a gente, de excesso que a gente às vezes o faz suportar, não é? Nós precisamos disso. E quando a gente, por exemplo, dorme, o espírito se desliga, ele sai e ele desdobra e também, em comunicação com outros espíritos, ele pesquisa conosco, ele busca informações, ele nos ajuda, não é? Depois a realizar mais, nos trazer inspirações. E é importante nós lembrarmos que o nosso corpo tem limites. E o tempo mostra isso para a gente, né? E Kardec pergunta até, na próxima questão, pergunta assim, qual é o limite para o nosso trabalho? E o Espírito responde que o limite é o de nossas forças. O limite do nosso corpo é o de nossas forças. Entretanto, Deus deixa o homem livre. Então, cada um tem que ter consciência de qual é o seu limite. E trabalhar até o limite das suas forças. Saber qual é o limite. Esse repouso é tão necessário para muitas coisas. Porque o ócio, aquele ócio criativo em que nós descansamos, que nós temos momentos especiais com a nossa família, que nós deixamos o corpo refazer suas forças, que nós deixamos todo o nosso aparelho locomotor, todos os nossos órgãos se recomporem. Todos eles, com o tempo, eles vão ter algum tipo de enfermidade, não é? Mas é importante, no repouso, pessoal, nós colocarmos também limites. Porque quando o repouso ele sai fora do controle, quando nós nos atiramos e nos deixamos dominar pela preguiça, aí nós ficamos expostos a outras questões mais sérias, a outros males da vida. Às vezes pode ser tão bom, não é? Um dia de preguiça, todo mundo tem um dia de preguiça, todo mundo tem, e é bom, e faz bem, não é? Às vezes uns dias de férias, onde a gente desliga todos os botões, é importante para todas as pessoas. As férias são importantes para todas as pessoas. Agora, tudo isso precisa ser pensado e limitado. Por quê? Porque isso pode acarretar prejuízos, porque nós abrimos muito espaço para vícios de todo tipo. E a Joana de Ângeles nos aconselha aqui, com muita veemência, reage com vigor à determinação às tentativas de alojamento da preguiça no teu psiquismo e assume nova postura diante da vida. Tem pessoas que acham que a aposentadoria é passar o dia inteiro atirado no sofá vendo televisão e não toma rumo, não busca mais nada para fazer. A vida te oferece diariamente inúmeras oportunidades de trabalho, de atividades úteis, não é? Para o teu crescimento, que é contínuo, que deve ser contínuo, e teu desenvolvimento moral, espiritual. E por que não intelectual? Sempre, não é? O tempo todo. O trabalho voluntário, a Joana de Ângeles falando, né? Sempre psicografia do Divaldo Franco. Através do trabalho, ela fala, através do trabalho, do qual não decorre troca nem permuta de remuneração, seu trabalho voluntário. O espírito se modifica, crescendo no sentido moral e espiritual. Por quê? Porque no trabalho voluntário nós temos que nos colocar forçosamente no lugar do outro. Forçosamente. Nós vamos sentir no outro quais são as necessidades dele e daí nós vamos ter que dobrar o nosso orgulho. Não é como nós queremos, é como o outro precisa. E aí nós vamos nos moldar também à necessidade do outro e vamos trabalhando pelo bem, deixando o que nós somos de lado. Nós vamos trabalhando virtudes que a gente às vezes nem sabe, a abnegação, nós vamos nos deixando de lado pelo outro.
É a autodoação. Através da autodoação, consegue-se superar e a gente se supera através da autodoação, né? E ela se torna um instrumento, nós nos tornamos um instrumento de Deus na construção da felicidade de todos, e não só da nossa. Por isso que o trabalho voluntário nos deixa tão contentes, a gente fica pleno quando a gente vem no trabalho voluntário. O cansaço físico a gente nem dá bola. A gente dorme um pouquinho e sai feliz da vida. O resto não interessa. O trabalho, pessoal, todo tipo de trabalho, especialmente voluntário, é do lado da oração, da prece, um antídoto contra o mal, contra todos os assédios morais, assim, o assédio de espíritos negativos, contra os pensamentos negativos. E isso previne doenças, previne depressão, previne todo tipo de prejuízos que a gente pode trazer. A gente mesmo traz, a gente provoca para a saúde da gente. Doenças físicas que a gente cede espaço por causa de energias negativas que a gente cede espaço quando a gente não, pela ociosidade, certo? Meus irmãos, encerrando, lembremos, com mensagem da Joana de Ângeles, lembremos sempre, sempre, que Deus a todos ampara, mas a caminhada, os passos, é por nossa conta. Essa busca é por nossa conta. E é preciso trabalho, atividade, para alcançar o fruto desejado. Parado não adianta. Principalmente os frutos, aqueles que saciam essa sede da alma. Somos criadores de nosso destino. Nós somos os responsáveis pelo nosso destino. Não é o vizinho, o marido, o filho, não é? Nós somos. Nosso trabalho e nossa vontade é que nos conduzirão aonde queremos chegar. Então vamos pensar em tudo isso. E vamos aproveitar e mudar o nosso conceito sobre o trabalho. Que, na verdade, é um caminho de felicidade que a gente tem na mão. A todos vocês, uma ótima semana. E é com muita alegria que esperaremos vocês na próxima quarta-feira. Boa noite, muito obrigada a todos vocês. Muita paz.